na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai na minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai na minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai na minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Quanto mais me aproximo de Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os videologados, que Deus abençoe a sua vida. Nós iniciamos agora mais uma live sobre o Departamento da Juventude do Ministério Restauração, nosso superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, e também o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, também o nosso diretor de comunicação, pastor Rodinaldo. Nós somos a Lidária Pinheiro, eu me chamo irmão Alex, sou líder de jovens da Lidária Pinheiro. Nós fazemos parte também da Sub-Região Leste, o nosso supervisor ali é o presbítero Paulo Jair. Glória a Deus. O nosso pastor de área é pastor José Ávila. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para meditar sobre algo relacionado à palavra de Deus. Está aqui comigo o irmão Felipe, do meu lado esquerdo. Paz do Senhor, irmão Felipe. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Igor. Paz do Senhor a todos os irmãos também que estão videologados nessa live. Glória a Deus. E como deve estar no título aí, hoje nós vamos falar sobre o crescimento na presença de Deus. O crescimento, crescendo na presença de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, como foi o caso do nosso irmão Samuel. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui, pedir para os irmãos me ajudar aqui, né? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Glória a Deus. Vamos ler o versículo todo, mas nós vamos focar na parte B deste versículo. Pode ler, irmão Igor.
1 Samuel, capítulo 2, Versículo 21. Vou estar lendo. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela recebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus. Olha só, Samuel, nós sabemos que Samuel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um dos grandes homens levantado por Deus para uma grande obra. Para quem não conhece a história, talvez você esteja chegando aqui nessa live e talvez não conheça a história de Samuel, talvez você vai ver essa live gravada depois, e com isso nós queremos que você entenda esse contexto para depois a gente conseguir compreender o que é realmente esse crescimento na presença de Deus, esse crescimento diante do Senhor. Israel estava num tempo de muita dificuldade, onde não se conseguia ouvir a voz de Deus. Deus já não falava com o povo por causa do pecado. Ali, o sumo sacerdote era Eli, que tinha os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes ali naquela época. Ou seja, trazendo para os nossos dias, Eli seria o pastor presidente e Ofni e Finéias, seus filhos, seriam os pastores. Os pastores cuidavam ali dos fiéis daquela congregação, daquela igreja. Mas eles viviam de uma maneira muito distante de Deus, uma maneira pecaminosa, onde eles não se importavam com os mandamentos de Deus, não se importavam com a ética de Deus. Lembrei agora, irmãos, que no final de semana, no nosso retiro ali na área, nós fizemos 2 grupos de moços e moças para estudos, e as moças falaram sobre a estética de Deus, baseado em uma das nossas revistas de escola bíblica. E ali foi falado que existe uma estética que agrada a Deus, segundo Deus. Eu estou só fazendo uma introdução, tá? Não, já vou deixar vocês falar. Glória a Deus. Uma estética de acordo com a vontade de Deus. Eles não estavam preocupados com isso, com a estética que agrada a Deus. Eles não estavam preocupados com a adoração a Deus, em adorar de uma forma verdadeira, uma forma que tocasse realmente o coração de Deus. Eles estavam ali cumprindo apenas um costume, um ritual, algo que não saía do seu interior com sinceridade para Deus. Isso fez com que Deus não tivesse uma liberdade para revelar para aquelas pessoas, para revelar para aqueles homens a sua vontade e o seu poder também. O pastor presidente dessa época, o Eli, ele fazia vista grossa para as atitudes dos seus filhos. Ele não tomava uma posição de chegar e dizer, olha aqui, ó, tu é meu filho, mas o seguinte, Deus é maior, nós precisamos respeitar e nos submetermos a Deus. Ele ia passando a mão por cima, ia deixando assim. Nesse mesmo contexto, a Bíblia nos diz que existia uma mulher. Qual era o nome dessa mulher, irmãos? Ana. A Ana não podia ter filhos. E ela tinha muita necessidade de ter um filho, porque naquela época era vergonhoso para uma mulher não poder ter filhos. Era uma mulher considerada desprezada, até mesmo por Deus, aos olhos daquela sociedade. Mas Ana, ano após ano, sofria a sua dor de não poder ter filhos. Naquele ano foi diferente. Ela subiu até o templo, subiu até o lugar de adoração a Deus, com um propósito no seu coração, de se derramar diante de Deus, de abrir completamente o seu coração para Deus. Eu acho extraordinário, irmãos, que a oração de Ana foi a oração sem palavras. Já orou sem palavras? Já. Já orou sem palavras? Já orei sem palavras. E Deus respondeu? Respondeu. E tu, Muitas filho? vezes. Também. Já orou sem palavras? O que é orar sem palavras? É a oração que Deus mais entende. A oração sem palavras. A oração que é feita por lágrimas, ou através de lágrimas. E foi essa oração que Ana fez. Lágrimas diante de Deus.
Aquele que era o pastor presidente, então, naquele momento, não conseguiu ter discernimento que aquela mulher era uma mulher de espírito quebrantado, que estava ali se derramando diante de Deus. E chega ainda e diz para ela, até quando tu vai estar bêbada aí, falando sem sair palavras? E ela diz para ele, olha, eu sou uma mulher aflita de coração, sou uma mulher que estou angustiada. E ali, então, Deus concede a ela aquilo que ela mais desejava, que era ter um filho. E essa mulher faz algo extraordinário, que é entregar aquilo que ela mais desejava, ela entregou para Deus. Olha só, ela pediu tanto, ela queria tanto, e ela diz, olha, isso vai ser o meu tesouro, vai ser o principal que eu tenho, a melhor coisa que eu tenho. E esse melhor que ela tinha na sua vida, aquilo mais precioso que ela tinha naquele momento, ela diz, ó Deus, é do Senhor. E ela entrega para Deus. Glórias a Jesus. Os irmãos querem comentar alguma coisa sobre isso? Disso, interessante que ela abria mão do que é mais precioso delas. E muitas vezes, para a gente pegar e viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus tem na nossa vida, muitas vezes Ele pede para a gente entregar aquilo mais precioso para Ele, para viver na obra dEle. Né? E aquilo que é tão precioso vai crescer diante de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Aqui a gente já começa a ver algo sobre esse crescimento diante de Deus. Eu quero um emprego, jovem. Eu quero trabalhar em tal área. Aí vai lá e entrega para Deus. Aquela parte da vida vai crescer diante de Deus. Deus vai dar o crescimento. E esse crescimento, ele não é de qualquer maneira. Ele é estruturado, ele é alicerçado na rocha, em Cristo. E ele está firme, daí vai vir vento, vai vir vendaval. Lembra lá da história? Um homem que construiu a casa sobre a areia. E o outro homem construiu a casa sobre a rocha. Eu esqueci de citar, irmãos, está um grupo aqui com nós, agora eu olhei para as meninas ali, lembrei. Tem um grupo aqui com nós, a irmã Rafaele, a irmã Nicole, a irmã Letícia, a irmã Isabelle e a irmã Cristiane. Estão aqui, depois elas vão falar um pouquinho também sobre esse mesmo contexto. Então, olha só, aquilo que é precioso para mim, vão puxando na memória aí, vocês dois aqui. Algo que é precioso, entregou para Deus e funcionou diferente, cresceu, deu certo. Já teve alguma coisa para vocês que aconteceu dessa forma? Bom, Alex, quando eu estava no primeiro ano, no 9º ano, eu queria muito trabalhar, queria muito emprego para mim poder trabalhar. E num culto de missões, era um culto de missões, um irmão foi ler a palavra dos dízimos das ofertas, falou que quem estava precisando de um emprego, quem queria um emprego, que colocasse na mão de Deus e Ele ia abençoar. Então eu pensei comigo, eu vou entregar na mão de Deus, vou pedir para Deus. Fiz um propósito com Deus, coloquei na mão de Deus, pedi esse emprego. Aleluia. Em menos de uma semana, Deus me abençoou com o emprego. Olha só. Foi tremendo. Glória a Deus. Agora o irmão falou em menos de uma semana, eu lembrei também. Já vou te passar, vai ter mais tempo para pensar aí na tua, Amém. no teu testemunho aí ou na tua experiência, né? Logo que eu vim para Cristo, Jesus me libertou, né, dos vícios, de droga, de álcool, uma vida miserável, destruída. Mas graças a Deus que a graça me alcançou. Eu ia na igreja e ali na nossa área, na Lomba do Pinheiro, é tudo longe. A gente mora todo mundo longe do outro, a congregação sempre é longe. Então, a sede diária, ela é longe para quase todo mundo, ou para praticamente todo mundo. É uma distância razoável. E eu via que nos cultos de ensinamento, nas quartas-feiras, nas consagrações, havia uma dificuldade em poder se deslocar, não só para mim, mas para outros também. E eu não tinha nem sido recebido ainda na igreja, eu não estava ainda participando da Santa Ceia ainda, não fazia parte dos membros da igreja.
E eu olhei para aquele cenário e eu falei com Deus, Deus, eu acho tão difícil isso. Eu queria ter um carro para ajudar a transportar os irmãos. Eu falei isso com Deus naquela minha oração bem simples, bem objetiva, mas era algo precioso para mim, algo que eu achava importante. E eu queria aquilo para glorificar o nome de Deus, para contribuir com o reino de Deus. Não deu uma semana, eu acho, irmã Cristiane, se eu estiver exagerando, que tenha sido uma semana, me corrige. Mas eu acho que não deu uma semana, um dinheiro que a gente nem pensava que ia receber, nem pensava que ia sair, saiu. E a gente pôde ir lá e comprar um carro à vista com aquele dinheiro. E desde então, tem gente que às vezes diz, nossa, irmão, procura carregar todo mundo, né? Está sempre disposto. Mas é porque foi algo que era o propósito de Deus. Deus me deu isso. Foi algo que eu confiei em Deus e Deus me honrou. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Estava pensando. Cheguei à conclusão que algo mais importante que eu dei para Deus foi a minha vida. Com certeza. Foi a minha vida. Minhas vontades, de como Ana, ela pegou e Deus deu para ela ali Samuel, que ela queria tanto, ela queria viver com Samuel. O desejo da mãe, né? Eu digo, de viver com a criança, de ver crescer, de tudo ver crescer. Ela falou, não, Senhor, vou pegar e vou entregar na tua presença para ti, entende? E isso é um exemplo para nós, entende? De nós deixarmos nossa própria vontade e viver na vontade de Deus, né? Eu tive muitas oportunidades de tantas outras formas de crescimento, de carreira e coisa, e abrir a mão daquilo dos sonhos, do projeto nosso, para viver o projeto de Deus. Aleluia. Deus. Entregar para Deus. E Deus dá o crescimento. Imagina se a Ana tivesse pensado, não, o filho é meu, Deus me abençoou, Exatamente. o filho é meu, eu quero meu filho perto de mim, eu quero cuidar dele, eu quero cuidar da educação dele, eu quero proteger ele. Já ouviram aquele ditado daquele pai ou mãe que diz assim, ó, quando eu não estiver, Deus cuida meu filho por mim. Está errado. Deus, quando eu não estiver e quando eu estiver, cuida do meu filho por mim. Cuida dele e de mim. Porque mesmo quando eu estou perto, eu não tenho a capacidade de cuidar do que Deus tem. Eu não tenho a capacidade de dar o crescimento que Deus vai dar. E Ana entrega para Deus, então imagina se ela tivesse criado o seu filho, quem sabe ia se tornar totalmente desviado da vontade de Deus. Talvez mimado demais. Talvez uma educação não apropriada, sem ter talvez o zelo que ele precisaria ter para o projeto que Deus tinha na sua vida, que era ser levantado como um grande profeta. Mas, ao momento que ela entrega para Deus, Deus dá o crescimento. Deus faz com que Samuel cresça de uma forma que honrasse e glorificasse o nome de Deus. E ele, o maior beneficiado nisso, né? Ele é o maior beneficiado disso. Abriu a mão da própria vontade dela que tinha de mãe, que é algo muito profundo, né? Exato. Ser mãe para entregar para Deus. Né? Glória a Deus. Para viver, eu falei, ó, ela pegou e falou, ó, Senhor, meu filho está aqui, mas eu abro mão para que ele venha viver na sua vontade, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. E os comentários, irmão Felipe, como é que tá aí? Tem bastante comentário? Bastante irmãos aqui. Glória a Estamos Deus. com 21 irmãos videologados ao vivo. Aleluia. Agora conosco. Deus abençoe sua vida. Nos ajude nessa meditação. Leia aí para nós se tem alguns comentários, irmão Felipe. Irmão Nicolas está conosco aqui. Glória a Irmão Deus. Nicolas Yuri escreveu glória a Deus. O irmão Luiz Carlos, acho que é o irmão Luiz Carlos Rosa, Provavelmente. está conosco aqui. Glória a Deus, Jesus é com vocês, jovens. Irmão Luiz Carlos Rosa. Irmã Rebeca, irmã do irmão Gideão, está conosco. Aleluia. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Alex. Estamos na escuta aqui em Camaquã. Que família que a gente sente saudade sempre, né? A família do irmão Roberto. Glória a Deus. Um abraço para os irmãos. O irmão Joel está conosco, da área Pinheiro.
Glória a Deus. Irmão Elias Dias, Glória a Deus. Glória a Deus. da área Monte Sião. Monte Sião. Irmã Silvana, glória a Deus. Deus vos abençoe, irmão. Alex, juventude com os jovens. Acho que é a irmã Silvana, que trabalha com nós no Ombro Amigo, eu acho. É provável. É, né? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Silvana. O irmão Nicolas é líder da juventude lá da área Vila Gaúcha, Da Vila... É Viamão? Porto Alegre. Ah, Porto Alegre. Isso, Morro Santana. Ah, ali. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe. Estão aqui a irmã Graciela e o irmão Eliel também. Glória a Deus, irmão Eliel, líder do Ombro Amigo ali na área Pinheiro. Glória a Glória a Deus. Deus. Irmã Jussara, paz do Senhor e união. Irmã Amém. Zilma está conosco. Glória a Glória a Deus. Deus. Com esses irmãos que estão dialogados Um conosco. abraço para o evangelista Luiz Carlos, com a irmã Zilma lá assistindo. Glória a Deus, glórias a Jesus. Lembrando, irmão Alex, se os irmãos tiverem algum pedido de oração, coloque aqui no chat, Amém. que a gente vai estar orando. Glória a Deus, isso mesmo. Glórias a Jesus, meus irmãos. Agora nós vamos para a próxima etapa e nós vamos substituir aqui a equipe. Glória a Deus. Graças a Deus a gente tem bastante jovens, né, sempre dispostos a estarem aqui trabalhando para Cristo. Isso faz parte da obra de Deus, estar aqui. Se você faz parte de alguma área e você não tem participado aí das suas escalas, vem ajudar o líder, vem ajudar, vem contribuir para o reino de Deus aí com a tua vida. Entrega para Deus, como fez a Ana. Glória a Deus. Mas agora nós vamos pedir para o irmão fazer um intervalinho, porque daí na próxima etapa, com algumas moças que vão estar me ajudando aqui, nós vamos falar sobre o ambiente que vivia Samuel. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! é Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glória a Deus, já estamos de volta agora com a irmã Nicole Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a todos. e com a irmã Rafaele. Paz do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Chega um pouquinho mais para cá, irmã Rafaele. Nós ficar bem no meio ali aparecendo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente faz esse intervalinho para substituir aqui. Como eu estava dizendo antes, graças a Deus temos aí jovens dispostos para esta grande obra. Eu lembro sempre quando falo desta grande obra, deste grande trabalho, eu lembro do Neemias, né? Quiseram chamar ele e dizer, Neemias, desce daí para a gente conversar contigo, a gente quer tratar um assunto sério. Neemias respondeu, não posso, eu estou envolvido em uma grande obra, uma grande construção. Glória a Deus. Mas então, meus irmãos, eu esqueci minha Bíblia lá na igreja. Misericórdia. A gente saiu do culto e vem, eu peguei a Bíblia da Nicole emprestada. Mas então, irmãos, a gente viu aqui que Ana entregou algo para Deus, algo precioso, valioso para ela. Só quem é pai e mãe aí sabe o valor de um filho e de uma filha, né? E ela era o único. E tinha sido já um milagre. O grande milagre da vida de Ana, ela entregou para Deus. E Deus agora, então, passa a cuidar daquilo que era de Ana, do seu tesouro. E Deus cuida tão bem, e a Bíblia diz ali, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, que Samuel ele crescia diante do Senhor. Mas o ambiente que ele vivia, meninas, não era fácil, né? Ele vivia nesse ambiente tão terrível, tão influenciado pela carne, tão influenciado pela maldade humana, mas ele permanecia firme
firme diante do Senhor. E como é que estão os dias de hoje? Está fácil? Não está, né? Como é que está lá na escola, no trabalho? Está difícil, né? Os ataques são constantes, querendo nos tirar da presença do Senhor. Glória a Deus, mas Samuel não. Samuel permanecia firme na presença de Deus, com uma fidelidade. Não tinha exemplo, não tinha pessoas ali incentivando. Eu creio que Eli, a Bíblia não diz, mas eu creio que Eli incentivava ele a manter aquela revelação, aquele posicionamento. Embora não aplicasse isso na sua própria família, incentivava o jovem Samuel. E Samuel, o crescimento dele, eu vejo aqui, é baseado em algumas formas. Uma delas foi não olhar para o mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, E as coisas que no mundo há. e nem aquilo que no mundo há. E Samuel, ele não amou aquela prática pecaminosa, que aquele ambiente que ele estava. Muito pelo contrário, ele zelava por Deus. Ele tinha cuidado com as coisas de Deus. E o mundo tenta nos atrair, né? O presbítero Joel estava pregando hoje, né, falando ali de Paulo, a guerra, né, da carne contra o espírito. Ele chegou a citar também ali quando Abraão tem os seus 2 filhos, primeiro Ismael e depois Isaque. Ismael representando uma vontade da carne, Isaque representando a vontade de Deus, a vontade do Espírito. E Ismael tinha o desejo de prejudicar Isaque, de até tirar a vida de Isaque, né? Porque o objetivo da carne é matar a nossa vida espiritual, é tirar a nossa vida espiritual, é tirar o espaço, tirar o lugar, tirar o projeto de Deus. Esse é o sentimento da carne, né? Se alimentar do mundo. E o mundo jaz no maligno, né? Glória a Deus. Pode falar. Eu me lembrei ali nos bastidores. Eu não nasci no berço cristão e a minha mãe, ela era do mundo, ela e meu pai. E com 8 anos, 7 anos, a minha mãe conheceu a Deus e começou a nos levar junto com ela. No momento que ela teve um encontro verdadeiro com Deus, que se batizar, descer as águas, ela tem 3 meninas e ela sempre nos levou junto com ela, mesmo meu pai não estando. E a mãe poderia ter a escolha de deixar a gente seguir o nosso caminho mesmo criança, que era seguir o caminho do meu pai, ficar no mundo, fazer as práticas mundanas, ou ela puxava a gente para que desse fruto no começo. E aí eu me lembro que a mãe sempre foi muito, muito durona. A mãe sempre, tipo, a gente tinha que estar do lado dela e tinha que estar, não importasse, porque para ela preferia que a gente desse ali, não de um jeito forçado, mas tipo, a gente é criança, a gente quer estar em casa. Mesmo ela nos puxando para algo bom futuramente, e deu fruto, porque hoje, graças a Deus, eu e a minha irmã mais nova estamos juntamente com ela. Imagina se ela nos deixasse a gente escolher nossos próprios caminhos, tomasse nossas próprias decisões. Claro, hoje em dia tem muita luta. No começo, até a gente... que eu usava a calça na educação física, usava às vezes na escola. Era difícil depois eu largar, que eu me lembro quando a mãe ia pros cultos e às vezes a gente ficava com o pai botava umas músicas mundanas e a gente amava. Então, imagina se a mãe não puxasse a gente, como é que a gente estaria hoje? Então, eu agradeço muito a Deus por ter dado essa sabedoria para a mãe, né? Glória a Deus, e teve um crescimento. Isso. Teve o crescimento através de Deus. Deus foi capacitando. Olha que interessante isso. Deus foi capacitando com talentos. Hoje vocês cantam, sabem tocar algum instrumento. Tem gente que sabe, mas não toca, né? Mas sabe, tá bom. Pregam, conhecem a palavra do Senhor.
sabem que o mundo é mau, que o mundo atrai coisas que nos afastam de Deus, têm esse discernimento. Então, cresceram diante do Senhor por causa de um posicionamento. Interessante que, embora o pai da irmã Rafael não seja cristão, não seja evangélico, não tenha entendido ainda essa revelação, ele também foi beneficiado em não se opor, em permitir, por causa que agora ele vê o crescimento da presença de Deus na vida das suas filhas. Então ele também foi abençoado nisso. Então veja que tudo que nós entregamos para Deus, independente da nossa situação, Deus vai cuidar. Entregou para Deus, está na mão de Deus. E operando Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Ninguém. Amém? Irmã Nicole, tem alguma coisa também relacionada a isso? Quando o senhor estava falando ali de como o mundo tá difícil, né? Eu me lembrei da história de Daniel, que ele não aceitou se contaminar, né, com as coisas do rei, né, com a comida que o rei oferecia. Ele preferiu comer brócolis lá, comer coisas saudáveis. E Samuel também. Samuel preferiu não se contaminar como os filhos de Eli. E a gente vê assim que então desde lá antigamente já era já uma grande luta, né? Então para Samuel era a luta, como é que eu posso dizer? Era a questão de não agir como os filhos de Eli, não agir, não ter os crimes que os filhos de Eli tinham. Daniel lá naquela época, o problema dele era não se contaminar com servir a outros deuses. Mas aí já o problema de Samuel era dentro da igreja. Tava lá buscando a Deus, mas o problema era dentro da igreja, cometendo crimes que perante Deus estava errado. Exatamente. Me fez lembrar agora de um outro testemunho, que é quando eu estava na minha faixa ali dos 13, 12 anos, na faixa de me batizar. E eu participava das crianças e tudo. Só que ainda eu era adolescentezinha e gostava de algumas coisas que não agradavam a Deus ainda. E a mãe, como eu falei, a mãe sempre foi muito pulso firme. Então, eu era apaixonada por uma artista. Ela era muito famosa naquela época. E eu tinha o livro dela autografado, eu tinha os objetos que ela usava, óculos, tiara. Então eu era muito fanática por essa menina. Eu escutava todas as músicas dela, às vezes até escondido da mãe, porque por mais que a mãe deixasse, assim, ela xingava muito, né? Ela nos ensinava. A mãe é aquelas mães assim, ó, que nos incentivava, mas botando um medo, sabe? Ó, tu canta no coral, Deus vai te pegar. E eu ficava assim, né? É verdade, eu sou da igreja, como é que eu vou fazer isso? Mas foi muito difícil para Deus me libertar. Aí eu ficava, meu Deus, eu vou me batizar, mas eu amo essa menina. Eu vou me batizar, mas eu vou ter que parar de cantar as músicas dela, que eu fingia que... Eu fingia até que eu tava no YouTube cantando as músicas dela, para os irmãos terem uma noção de que eu amava essa menina. E foi uma luta para Deus me libertar e parar de ser fanática, assim, por... Mas é bem difícil, assim, no começo, tu deixar as práticas que tu ama fazer. Por mais que eu era uma criança, eu gostava daquelas coisas, mas depois eu quis tomar uma decisão que eu sabia que era pra minha vida toda, essa escolha. Glória a Deus. Agora, com o que a irmã Rafael falou, né? Me fez lembrar bastante de quando eu era um pouquinho menor, antes de me ir pra igreja, eu era apaixonada por jogo, né? Eu virava noites jogando. E aí, assim, a minha mãe, ela começou a falar pra mim, Nicole, que isso não tá te fazendo bem. Antes mesmo da gente entrar pra igreja, isso... Desde lá eu já lutava já com isso de não jogar tanto. Quando eu entrei pra igreja, aí piorou a situação. Que daí minha mãe e meu pai se separaram e tudo, aconteceu lá certas situações. E a minha mãe foi falando pra mim, ó, quando tu for lá no teu pai, não é pra te jogar. E eu ia pra lá e eu jogava escondido. Que nem a irmã Rafael falou que fazia escondido, eu ia lá e jogava escondido. Meu pai colocava música, eu ficava lá ouvindo. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu tocava música lá pro meu pai, pra ele ouvir, pra ele cantar junto comigo. Porque era a única forma que eu achava de poder ter uma intimidade com meu pai, de poder conversar com ele. Porque sobre as coisas da igreja, ele nunca assim conseguia conversar direito comigo. E eu também me sentia um pouco mal de falar sobre coisas assim que eu sabia que ele não entendia. Então, o que eu fazia? Eu tô aqui mesmo, vou falar sobre coisas que ele gosta, né? Glória a Deus. Mas vocês entregaram tudo isso na mão de Deus. Nas mãos de Deus.
e vocês alcançaram um crescimento da parte de Deus. Eu vou deixar para a irmã Letícia, não sei como é que ela se preparou depois lá, vou deixar para ela pegar aquela parte mais atual ali, que Pedro fala sobre esse crescimento também. Glória a Deus, irmã Letícia. Mas que fala nos dias mais atuais, fala de algo, uma proteção que vai se ter ali. Glória a Deus. É claro, a irmã vai ter liberdade a falar aquilo que ela quiser, né? Ou que o Espírito direcionar, melhor dizendo. Então, a gente vê que o que acontece aqui? Quando aquilo que é mais precioso é entregue para Deus, e nós vemos Samuel num contexto onde era um adolescente, talvez, uma criança, depois um jovem. Aqui a gente vê que o jovem Samuel crescia diante de Deus. Ele era um jovem nesse momento aqui que a Bíblia demonstra que havia um crescimento, que havia existido um crescimento. E esse crescimento, ele não acontece por nada. Eu vi ali a irmã Júlia, deve ser a Júlia ali, a Taíde, eu acho que é a Júlia. Botou amém, Deus abençoe. Ela queria vir, mas na próxima acho que ela vai vir. Na próxima ela vem, a irmã Júlia. Deus abençoe. Esse crescimento de Deus, naquilo que nós entregamos em sua mão, ele tem um propósito. A Bíblia diz que tudo tem um propósito e um tempo, né? Tudo tem um objetivo. Deus não está ali, vamos ver isso aqui, ver se dá certo. Não, pelo contrário. Deus sempre tem um propósito em tudo que ele faz, em tudo que ele manifesta da sua vontade. Então, nada que vem de Deus acontece por acontecer. Deus não deu um filho para Ana simplesmente por dar. Havia um propósito, havia um projeto de Deus, um plano de Deus. Agora, Samuel também entrega algo para Deus aqui. E é aquilo que o irmão Igor falou antes. Ele entrega a própria vida. Samuel era um jovem ainda. Ele não tinha muito a entregar, pois ele nasceu e se criou ali. Mas ele poderia dizer, bom, está todo mundo desse jeito, está todo mundo dizendo que é assim mesmo, está todo mundo dizendo que isso é normal, está todo mundo dizendo que Deus aceita de qualquer jeito, então eu vou entrar nesse embalo. Ele disse, não, eu vou me posicionar, eu não vou entrar nesse embalo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar a minha vida para Deus. Deus já tem dado crescimento. Agora que eu tenho entendimento disso, agora que eu entendo realmente a vontade de Deus, eu vou entregar a minha vida para Deus. Mas outro ponto que eu imagino que tenha acontecido na vida de Samuel é que, embora o seu líder tivesse defeitos, ele tivesse ali, talvez até passando a mão por cima dos seus filhos, mesmo assim Samuel ele continua sendo obediente, submisso, respeitador, respeitando o seu líder. Inclusive, quando Deus revela algo para ele, ele fica, meu Deus, e agora como é que eu vou falar isso para o meu pastor, para o meu líder? Né? Às vezes precisa desse cuidado, de como se chegar numa hora dessas. Só que Samuel tinha sua vida entregue para Deus. E Deus estava no controle da vida de Samuel. E por isso Samuel ele tinha esse temor. E isso eu vou abrir até um parênteses aqui, eu acho isso muito importante. Quando eu vou falar com o pastor, eu digo, pastor, eu pensei assim, mas o senhor que sabe. Aí eu digo, pastor, eu acho que era melhor por aqui, mas se o senhor acha que é melhor por lá, nós vamos por lá. Porque é o pastor. Tem que ter uma visão de que essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós agimos assim. E Samuel, que tinha sua vida dirigida, direcionada por Deus, o que ele faz? Ele se posiciona, não, peraí, como é que eu vou falar para o pastor isso? Como é que eu vou dizer para ele? Aí o pastor chega e diz para ele, olha, Samuel, pode falar, não me esconde nada. Tudo que Deus te falou, tu me fala. Então, Samuel, primeiro, ele
não olhou para o mundo, ele não se deixou seduzir pelo mundo. Segundo, ele manteve a obediência, a submissão, o respeito. Terceiro, ele entregou a sua vida para Deus. Aquilo que ele tinha. Diz, pô, só tem essa vida mesmo. Estava que nem o gaúcho aquele que diz, eu não tenho um pinto para dar água. Tudo que eu tenho é a minha vida. E ela é o mais importante que eu tenho. Eu vou entregar para Deus. E ele entrega a vida para Deus. E isso leva ele numa direção. Um dia ele está dormindo, lá, quem sabe recém estava cochilando. Quem que nunca... Quem que nunca? Eu creio que muitos já tiveram essa experiência de cochilou e ouviu Deus chamar. De madrugada está dormindo, aquele sono gostoso, às vezes está frio, e Deus diz, vem orar, meu filho, vem orar, minha filha. Deus falando, né, chamando. Então, agora, esse crescer diante de Deus capacitou Samuel a ouvir algo que as pessoas daquela época não estavam acostumadas. Ouviu a voz de Deus, em som audível. Ele pôde ouvir Deus chamando ele naquela noite. E ele corre lá no Eli e diz, Senhor me chamou, pastor? E o Eli diz, não, eu não te chamei, volta a dormir. E assim aconteceram 3 vezes, se não me falha a memória, né? Aí ele diz para ele o quê? Vamos lá, meninas, me ajudem. O que o Eli diz para ele? Volta lá, e se te chamar de novo, eis-me aqui. O pastor Humberto uma vez falou que perguntar assim é desumano, né? Que a pessoa, na hora... Dá o branco. É verdade, dá um branco. Eu sei como é. Então, daí, o que aconteceu? O Eli disse, olha, quando chamar de novo, tu diz, olha, eis-me aqui, Senhor. E foi o que Samuel fez. Ele obedeceu a instrução do Eli. E quando novamente aquela voz chamou, Samuel, Samuel, disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus falou com ele. Então, todo esse trabalhar de Deus, todo esse projeto de Deus, foi para preparar Samuel a ouvir a voz de Deus, a ter um contato com Deus. Pode falar, irmã. É que nem eu estava falando do meu testemunho, né? Deus tem o meio e o modo de como ele vai fazer as coisas. Então, ele trouxe a mãe para a presença de Deus. Mas eu creio que o meu pai vai servir a Deus. Não trouxe o meu pai, mas deu uma sabedoria para a mãe nos levar para a presença dele. E eu me lembro que no começo, como eu era nova, eu não entendia muito bem, sabe? Eu amava ir nos cultos. Eu chorava quando a mãe me faltava um culto. Eu não entendia nada, sabe? Mas teve um dia que a mãe tem uma amiga dela e o filho dela, ele tava roubando. E um dia ele tomou 3 tiros no rosto, se eu não me engano. Meu Deus. Só que a gente ia lá quase todo dia na casa dessa moça. E a mãe tava indo na igreja ainda. Acho que ela era batizada, tava no comecinho da fé. E eu não entendia, eu não orava, tipo, eu não entendia muito o que era isso ainda, sabe? O que era ter um encontro com Deus, quem era Deus realmente. Mas eu gostava de estar ali. E quando eu vi esse moço, depois do acidente, irmãos, me deu um medo, mais um medo. Um medo assim, ó, que no mesmo dia que eu vi ele, eu não dormia. Eu chorava de soluçar. E sabe a primeira coisa que eu falei pra mãe? Mãe, ora comigo, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. E nesse dia não tinha culto. E era restauração, a gente foi pra restauração. E na terça-feira não tinha culto e eu comecei a chorar. Mãe, eu quero ir pra igreja, mãe, eu quero ir pra igreja. E aí tinha uma igreja lá em cima e a gente foi. Daí a mãe falou, calma, vamos orar. E aí foi através dali que eu comecei a entender o que era oração. Que Deus me escutava, que Deus estava comigo. E no mesmo dia eu consegui dormir assim, ó, numa paz, porque aquilo me atormentava, sabe? Mas creio que isso foi o meio e o propósito para que Deus começasse a obra na minha vida. E para que eu conhecesse quem Ele era realmente. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, observem que aqui esse testemunho da irmã Rafaele fala muito claramente sobre isso. Então, Deus
foi preparando. A irmã Letícia entregou sua própria vida a Cristo. Ela, junto com seu esposo, entregaram as filhas para Cristo, né? Permitiram o trabalho de Deus. Deus deu o crescimento até que um dia aprende a falar com Deus. Olha que interessante. Talvez você ora e não sente ainda que isso é uma conversa com Deus. Talvez tenha algo que tu precisa entregar para Deus. Precisa entregar a sua vida de uma forma específica para Deus. E assim, Deus vai te dar um crescimento, vai te desenvolver e vai começar a falar contigo, vai começar a te ensinar como falar com Ele. Né, irmã Nicole? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sempre tem um modo de agir, uma maneira, né? E ele sabe, ele conhece cada um. E o jeito que ele sabe, ele sabe o jeito que ele tem que lidar com cada tipo de pessoa, né? E aquele ali era o meu jeito, porque eu sempre fui muito medrosa. Então Deus, minha filha, eu vou testar para te aprender a orar, para te aprender a falar comigo, para tu conhecer quem é esse Deus, eu vou te testar no medo. E deu certo. Glória a Deus. Agora que enquanto o irmão Rafael ele estava falando, né, que Deus tem a sua forma de trabalhar com cada um. Como eu já falei, eu era muito brava. E quando eu cheguei na igreja, eu fui para as crianças, né, e tudo. A primeira coisa que me aconteceu foi que quando eu era pequena, eu gostava muito do Michael Jackson. Aí eu fui inventar de falar pra minha professora da escolinha assim: oi, irmã fulana, tu sabia que o Michael Jackson ainda tá vivo? E ela olhou assim pra mim e falou: Nicole, tu não sabe nem a história da Rainha Esther e quer vir falar pra mim de Michael Jackson? Eu fiquei brava. Minha vontade era de nunca mais botar os pés na escolinha. E isso, assim, foram muitas vezes que eu fui me chateando, né, com vários irmãos, que eu acabava me irritando mesmo, que eu tinha vontade de misericórdia, muitas vezes, brigar com os irmãos. E eu vi que isso era um trabalhar de Deus em mim, né, para mim começar a ser mais mansa, para mim começar a ser mais calma com as pessoas. Tanto que hoje em dia tem pessoas com quem eu converso que falam para mim que não parece que eu era brava, por causa que eu falo assim de uma forma bem mansa, que às vezes eu sou bem paciente. Só que de vez em quando a pessoa não sabe como eu tô lá dentro, assim, já, misericórdia, já quase explodindo, né? Então, como a irmã Rafael falou, é um trabalhar de Deus na vida de cada um. E eu dou graças a Deus, né, por eu ter mudado agora, por Deus ter transformado a minha vida, né? E é exatamente assim que Deus trabalha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, o seu projeto, né? Então, a pessoa é muito brava. Deus vai permitir situações para trabalhar nessa área, para a pessoa se tocar. Olha, peraí, eu agindo assim, eu estou sempre tendo o mesmo resultado que é ruim. Isso não me aproxima de Deus. A pessoa cai em si e passa a entender. Não, peraí, eu creio que muitos já ouviram isso, né? Com as mesmas ações, eu terei sempre os mesmos resultados. Se eu quiser ter resultados diferentes, eu preciso mudar as minhas atitudes, as minhas ações. Né? Então, é essa maneira que Deus nos mostra, nos faz cair em si, relacionado àquele assunto. Glória a Deus. Vamos ler os comentários, irmãs? O Cauã, não sei se já falaram. Médio Alto Uruguai. O Matheus botou grande abraço, Deus abençoe vocês. A irmã Maria Orides, Deus na frente até o fim, Área Pinheiro. Jucara pediu oração pela filha Késia Gabriele, que está parada na fé e depressiva. O irmão Marcelo botou glória a Deus, aleluia. A nossa irmã Júlia botou amém, Deus abençoe. O irmão Anderson botou paz, oração e união. Deus abençoe a juventude. O irmão Paulo, bênção de Deus, maravilha, glória a Deus. O irmão Christian, que é da Bom Jesus, botou glória a Deus. O pastor Samuel também está nos assistindo. E o irmão Guilherme Vargas. Deus abençoe meus irmãos. Glória a Deus, glórias a Jesus. Então, para quem chegou depois, nós estamos falando, né, sobre crescendo diante do Senhor, crescendo diante de Deus, né? Glória a Deus. E aqui a gente viu
o crescer daquilo que era mais precioso na vida de Ana e o crescer também naquilo que era mais precioso na vida de Samuel, que era a sua própria vida, através de uma submissão, através de uma revelação da parte de Deus para as suas vidas. Glória a Deus, isso gerou um crescimento, e nós vimos aqui também, eu mesmo, como as meninas citaram, a partir do momento que entreguei a minha vida para Jesus, eu passei a viver o crescimento de Deus. Antes, eu não valia um tostão furado, que nem dizem, né? Nem para minha família e nem para a sociedade. Quem olhava para mim dizia, não tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma pela situação que eu me encontrava. Não tinha nenhuma utilidade para nada mais. Então, eu estava cada dia diminuindo, cada dia decaindo, cada dia mais no fundo, cada dia mais sem valor. Agora, no momento em que eu entreguei aquilo que eu tinha de mais precioso, que a gente pode dizer, é meus filhos, é minha esposa, é minha família, mas se você não estiver firme, não estiver de pé, acaba se perdendo tudo. Então, naquele momento, o que eu tinha de principal para entregar para Deus era a minha própria vida. E a partir deste momento, as coisas começaram a mudar e eu comecei a crescer na presença do Senhor, na graça e no conhecimento de Deus, porque Deus começou a falar comigo. Houve uma liberdade para que Deus falasse comigo e eu pudesse ouvir a voz de Deus, como foi com Samuel, como é na vida de cada crente que nós conhecemos. As meninas querem citar mais alguma coisa? Nós já vamos encaminhar para o próximo grupo aqui que vai falar. Glória a Deus. Então, assim, meus irmãos, o que a gente vê nessa situação? A gente vê que existe um trabalhar do inimigo, como disse, acho que uma das irmãs aqui, não me lembro a qual, desde o princípio, querendo nos tirar da presença de Deus, querendo nos impedir de crescer diante de Deus. Existe hoje, nos dias atuais, e Pedro ele deixou um recado muito claro. E eu não vou falar agora, porque a irmã vai falar ali sobre isso, mas ele deixou um recado muito claro para os nossos dias, para coisas que nós vemos acontecendo hoje, a distorção da palavra de Deus, mas ele nos dá uma instrução. Glória a Deus. Acho que tem mais algum comentário aí. A irmã Silvana botou Deus é maravilhoso. A nossa irmã Letícia, que está aqui nos bastidores. E a irmã Fabiuli, glória a Deus, abençoe. Glória E a um Deus. irmão, acho que da Argentina, Ah, que sim. está em espanhol. Paz, oração e união. Argentina, Mendonça, ou Mendonça, não sei. Glória a Deus. Deus abençoe. Vou esperar o nosso irmão ali, a hora que estiver liberado lá, pode fazer aquele intervalinho novamente para nós, podermos fazer a troca aqui da equipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, enquanto o irmão não fecha ali, a gente vai continuando por aqui, então. Glória a Deus. Enquanto o irmão ali não vê, né? Eu tava pensando aqui. A gente tava falando, né, sobre o trabalhar de Deus na vida de cada um. E Samuel, Deus trabalhou na vida dele através dos filhos de Eli, né? Acho que o senhor já tinha, né, falado sobre isso, né? Samuel, no caso, talvez ele sofria bastante. Olhando aquilo ali, vendo, eu tô todo certinho aqui, daí os filhos dele estão ali fazendo errado. Eu tava lendo aqui agora, enquanto o senhor falava, não consegui não ler. Quando ele repreende os filhos, né? Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, assim, como eu tinha falado antes, né? Às vezes a gente passa por lutas dentro da própria igreja. Daniel, ele passou por lutas quando ele estava fora. Mas Samuel, ele começou a sofrer já dentro da igreja.
Mas Daniel tinha a igreja dentro de si. Sim. E isso que fez com que ele suportasse tudo que ele passou. Embora a igreja organizada não estivesse muito bem naquele momento de Samuel, a igreja que tinha dentro de Samuel estava forte na presença de Deus. Glória a Deus. Pedir para o nosso irmão, então, fazer aquele breve intervalinho e já já as irmãs estarão dando continuidade. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. A todos os ouvintes, meu nome é Irmã Letícia. E estamos aqui com a irmã Isabelle e o irmão Igor. Para o Senhor novamente. Vamos falar então sobre ali em 2 Pedro. O irmão Igor quiser ler para nós em 2 Pedro 3:18. 2 Pedro, aqui. Antes cresceis na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Vamos também estar lendo ali em 2 Timóteo. Deixa eu pegar aqui. 2 Timóteo 3, do 12 ao 17. O irmão Igor vai estar nos ajudando aqui com a leitura. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu estava ali, o irmão nos deu esse tema, né? Crescendo com a graça e o conhecimento de Cristo, né? E eu me lembrei que teve uma consagração lá com as crianças que nós trouxemos esse tema. E foi muito legal, assim, muitas coisas ali que nós passamos para as crianças, né? E eu já me lembrei das minhas. E vendo ali a irmã Rafaele, que é a minha filha, né? Falando que eu era bem temperada, né? E sou bem temperada para as coisas de Deus. Muitas vezes, irmãos, vai acontecer de nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, ensinando os nossos filhos, né? E aconteceu muitas coisas assim ao decorrer. E eu tinha um conhecido meu que ele era bem temperado também, né? Na verdade, na palavra de Deus. E aconteceu algumas coisas na vida dele, que ele simplesmente saiu, né, do ministério, saiu da verdade, saiu não pela placa, mas sim pela palavra de Deus, né? Saiu da palavra de Deus e saiu da revelação e começou a pregar qualquer coisa, mas não aquilo que Deus ensinou, né? Não aquilo que Deus nos ensina. E eu sempre falo para as gurias, né? E veio esse livro de 2 Timóteo, irmão Igor, que a gente tem que ficar até o fim, né? Aqui ele ensina
Paulo ele está falando para Timóteo para ele não sair daquilo que ele aprendeu Deus do começo. Glória a Deus. E é o que eu falo para as minhas filhas, para a gente não sair daquilo que a gente aprendeu Deus do começo, que é a palavra de Deus, viver sempre a verdade. Vai vir pessoas com heresias, vai vir pessoas te mostrando outras palavras que não é a verdade, que não é a palavra de Deus. Que nem ali em 2 Pedro, né, que a gente leu, que é a mesma coisa que Paulo estava falando para Timóteo. Pode falar, irmão, que eu interrompi o irmão. Rapaz, eu que interrompi, irmão. Como a palavra de Deus fala que nesses últimos dias iam se levantar falsos mestres. É verdade. Com doutrinas de demônios, né? E é o que acontece hoje em dia, né? E muito da nossa juventude, né? É verdade. E uma coisa interessante é que Samuel, né? A gente pode colocar hoje em dia, Samuel era como jovem hoje em dia. Como nós, como eu, como qualquer outro jovem tem a carne nossa Sim. e tem aquela influência do mundo, entende? Verdade. Porém, ele quis ficar na revelação. E outra coisa que eu estava conversando com a irmã é que interessante é que Samuel, ele tinha exemplos ali de filhos ali, de líderes ali, porém ele tomou uma posição na presença de Deus. É verdade. Ele quis ficar na revelação de Deus. Ele não quis ir pelas influências. Ele poderia, não, o restante está indo nesse caminho, eu posso ir no caminho. Vou. Eu também vou. É verdade. Tem gente influente que está indo nesse caminho. E é o que eu digo para as minhas filhas, né? Que por mais que o meu pastor pregar aquilo que não é a palavra de Deus, não concordo. A gente tem que ficar naquilo que a gente aprendeu, que é isso aqui, é a base de tudo, é a palavra de Deus, é a verdade. E se a gente crescer diante de Deus, né, na oração, jejuando, se consagrando, buscando as coisas do céu, não tem como a gente fugir disso. Não vai pode chegar o Papa e falar o contrário para nós. Não, eu conheço a verdade, que nem hoje. Que nem eu estava falando, tem uma pessoa muito conhecida nossa, muito próxima a nós, que hoje não vive mais a verdade. E simplesmente ele quer entrar dentro da minha casa e pregar outra coisa que não é a palavra de Deus. E eu digo para minhas filhas, não, a gente aprendeu assim, é assim. E não vamos sair daquilo que a gente aprendeu. Não interessa que o mundo hoje, muitas igrejas, né, muitos templos mudaram. Hoje na igreja tu pode usar as vestes que foi ensinada, mas lá na rua tu pode usar outras vestes. E eu falo para minhas filhas, não. Se Deus falou que a calça foi feita para o homem, a calça foi feita para o homem. Se Deus falou que a gente não tem que se andar igual ao mundo, a gente não vai andar igual ao mundo. A gente tem que agradar a Deus, porque a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo, né, é inimigo de Deus. Exatamente. E nós não somos inimigos de Deus, né? A irmã Isabelle tem algo para falar? Não, só queria dizer que em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glória a Deus, é verdade. Veja assim, quando nossos pais nos ensinam no caminho que deve andar, quando nós somos velhos, nós não vamos se desviar dele. Se hoje em dia tá difícil para nós, imagina futuramente, quando nós estivermos mais velhos. Tomara a Deus que a gente não venha se desviar, né? Tomara a Deus que Ele ainda continue nos dando essa graça e sabedoria que nós temos da palavra dele. De estar na verdade. E para te continuar firme, né, na graça, no conhecimento, é buscando sempre estar ali aos pés do Senhor, né? Que nem Cristo fazia. Cristo lá estava lendo ali também uma passagem que quando Maria e José esqueceram o Cristo no templo. E ele ficou ali ensinando os mestres, os doutores, né? Criança, ele ali ensinando a palavra, a verdade. E é assim que a gente tem que estar, sempre aos pés do Senhor, buscando a verdade, buscando estar na palavra de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Só assim a gente vai vencer. Porque não adianta a gente querer estar só no momento ali. Tem uma confraternização, eu estou ali. Né? Tem uma oportunidade para cantar, eu estou ali. Não, a gente tem que estar em todos os momentos. A gente vai se fortalecer
buscando estar em jejum, em oração, que é o que a nossa carne não quer. A nossa carne quer as coisas mais fáceis, aparentemente, né? Não quer buscar o conhecimento, não quer buscar a graça. E se a gente não estiver firme buscando a vontade de Deus, né? Jejuando, orando, se consagrando, nos cultos de doutrina, que é muito importante, nos ensina muita coisa, né? Nas terças-feiras aqui é uma bênção. Nas quarta-feiras, onde a gente congrega, o pastor vem, prega ali coisas que às vezes a gente lê, não entende, o pastor vai lá e prega e tu... era isso mesmo que Deus estava falando. Então, são coisas importantes para que a gente não venha sair daquilo que Deus nos ensina, assim como o Paulo está falando para Timóteo, né? Para que ele não venha dar ouvidos. Paulo estava exortando Timóteo. E muitas vezes a gente pensa, o meu líder está me exortando. O pastor está me exortando. Sim, é porque ele te ama, porque ele quer que tu seja salvo, porque ele quer um dia estar sentado à mesa lá nas mansões celestiais. Por isso que muitas vezes o nosso pastor, que nem a gente fala, né, puxa a nossa orelha. Nosso líder puxa a nossa orelha. Irmão Igor, tu não foi na consagração. Mas não é porque o irmão quer pegar no pé do irmão Igor, é porque o irmão ama a alma do irmão Igor. O irmão, ele quer que o irmão Igor permaneça até o final, que lá no final ele venha dizer que ele venceu o bom combate, né? Que ele venceu... Crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, por isso a gente tem que estar sempre buscando essa graça, esse conhecimento, essa graça não merecida, né? Mas que Cristo nos deu, esse amor. E o irmão tem algo mais para falar? Glória a Deus. E exatamente isso, né? Que nós viemos ter no nosso coração essa revelação da palavra de Deus, né? Que apesar das circunstâncias do mundo que querem nos levar, mas que a gente venha continuar na revelação e na graça de Deus. É verdade. Entende? Não se desviar nossos olhos nem para a esquerda nem para a direita. É verdade. Mas estar continuando olhando para Cristo, olhando como o irmão Alex pegou e citou, está preso na rocha, entende? E foi isso que Samuel quis, entende? Foi isso que Samuel desejou no coração dele, não. Apesar de tudo que tem aqui, pelas essa influência, eu vou continuar. E é quando a gente tem essa posição que a gente consegue escutar a voz de Deus. É verdade. Que a gente consegue ter a revelação da palavra de Deus e Deus abre nossos ouvidos para escutar a voz dele. É verdade. Glória a Deus. Igual o irmão Glória a Alex nos deu aquele dia o estudo no retiro, para que nós íamos escolher o caminho ideal para nossas vidas, não caminho alternativo. Caminho alternativo nos afasta mais ainda de Deus. E o ideal? O ideal é para nós chegarmos até ao céu. Glória a Deus. Continuar firme na presença de Deus. Glória a Deus. E era isso que Paulo estava ensinando aqui, estava falando para Timóteo, Pedro também, né? Ali em 2 Pedro, também ensinando para que a gente não venha ouvir, obedecer heresias, falsos ensinamentos, e que venhamos ouvir a voz, né, do nosso líder, do nosso pastor, principalmente do nosso pastor celestial, que nos ensina, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo vem. Não, irmã Letícia, tem consagração sábado. Hoje está muito frio. Está sensível, né? à voz de Deus. E o Espírito Santo vem e fala, não, não, minha serva, tu tem que estar lá. É através do jejum, da oração, que tu vai conseguir ficar firme até o fim. Interessante fazer como Samuel. Quando a gente ouvir a voz de Deus, a gente falar, Eis-me aqui. Fala que o teu servo te escuta, te ouve. Exatamente. E você que está aí, que está fraco, que está ouvindo falsas profecias, que está ouvindo falsos ensinamentos, a melhor bússola para a tua vida é essa aqui, ó. É o melhor conselho que tu vai ter. É a palavra de Deus. Não tem como a gente errar. Se a gente obedecer a palavra de Deus, se a gente ler, estudar a palavra de Deus, conhecer o que está escrito aqui, conhecer, se aproximar de Cristo, né? Ir para perto de Cristo, a gente não vai falhar, a gente não vai... Não que nós não vamos errar, porque somos seres humanos, né? Nós somos pecadores, mas nós não vamos ficar longe daquilo que Deus quer para a nossa vida.
Deus vai estar sempre ali nos ensinando, nos mostrando. Muitas vezes, que nem lá na escola, os colegas vêm com umas bandejas, né? São filho das trevas, oferecendo coisas que não é, né? Pra gente, para vocês, né, jovens, que servem a Deus. Falar não, não. Que nem Daniel fez, como as irmãs citaram, que nem Samuel, né? Ou não olhou para os filhos de Eli, olhou para aquilo que a mãe dele consagrou ele para Cristo, consagrou ele para Deus. Olhou para aquilo que ele foi chamado, para obedecer, viver a palavra de Deus, né? Ele obedeceu a lei, a palavra de Deus, aquilo que estava escrito. Ele não olhou para o homem, ele não obedeceu, né, para aquilo que o homem estava ensinando. Ele tinha convicção daquilo que Deus tinha chamado É ele. verdade, ele tinha convicção. Apesar de todo o sistema, apesar de todos na volta ali, mas ele tinha convicção do que aquilo Deus tinha chamado para ele, que Deus tinha na vida dele. É verdade. E sabe o que eu estava pensando, irmão Igor? Eu fiquei pensando assim, ó, essa semana eu estava pensando, antes do irmão enviar, né, o que ia ser falado aqui na live, eu estava pensando se todos conseguissem entender quem é Cristo, sabe? Conseguisse ter aquela oração de tu saber que tu tá falando com alguém e tu sentia aquele alguém, né? Porque muitos ainda, que nem a irmã Rafael estava dizendo, não tiveram experiência ainda com Cristo. Não sabem quem é esse Deus. Que nem eu pergunto na escola bíblica para as crianças. Vocês conhecem esse Deus? Com quem que vocês conversam? Para quem que vocês oram? Vocês estão aqui porque os pais servem a Cristo ou porque vocês sabem quem é esse Cristo? Vocês conhecem esse Cristo? Então, é a gente entender. E quando você que está nos ouvindo entender isso, que nem um dia eu entendi o que era uma oração, com quem que eu estava conversando, e tu sentia aquele gozo, aquela paz, sabe? Aquela felicidade que ninguém pode te tirar. E tu ter aquela convicção, mesmo vendo as afrontas, mesmo vindo, sabe, pessoas te perseguindo, que nem aqui. Aqui Paulo estava dizendo que ia vir as perseguições, né, que tinha perseguições, que ele sofreu, né, ali em cima, mais acima ali, ele diz que ele sofreu perseguições, aflições, né? Então, que quando vier isso, tu olhar e ver que tu tem Jesus. Eu estou sofrendo isso, né? Eu sofri, teve uma vez que eu sofri uma perseguição horrível, dizendo que eu estava ensinando as minhas filhas errado, que eu não sabia o que era uma família, que as minhas filhas podiam orar por qualquer rapaz, que não existia homem de Deus. E tu ficar assim, Deus, onde é que o Senhor está? E Deus se calar, mas tu saber que tu tem um Deus. Por mais que vinha esse pensamento, Deus, me ajuda, onde é que o Senhor está? E eu só chorava assim aos pés do Senhor, eu só chorava. E Deus falava comigo assim, ó, não através de um profeta, porque às vezes tu quer também que o profeta venha, né, entregue uma profecia para ti. E eu chorava assim, eu chegava nos cultos e eu chorava, Deus, fala comigo. E o pastor pregava tudo aquilo, parecia que o pastor sabia tudo, e o pastor não sabia nada que estava acontecendo. E ele pregava tudo que estava acontecendo lá em casa, tudo que estava, as afrontas que a gente estava tendo, porque por nós obedecer a palavra de Deus. Por que, irmão Igor? Por eu não negar esse Deus. Por eu não falar para minha filha, não, é verdade, ora por qualquer um. Isso, não existe homem de Deus. Não, é verdade, pode botar uma calça. Não, é verdade, não precisa de tanto. Para que em tanta consagração? Para que em vigília? Para quê? Sabe? E eu não. Ensinar. Vamos na vigília da União Feminina. Vamos na consagração da União Feminina. Vamos também na dos jovens, porque eu também dou exemplo. Eu estou com elas, eu vou com elas. Eu não só mando vão. Não, eu vou. Ainda mais que são meninas, né? E eu quero incentivar elas. Se vocês estão da UF, eu também tenho que estar na da juventude. Então, a gente se ajudar. Aqui, igual o Paulo, ajudando seus irmãos, mostrando a verdade, ensinando o caminho. Que nem a irmã Isabelle falou ali, que a gente tem que ensinar o filho no caminho que deve andar. Porque mesmo se ele se desviar, irmão Igor, lá na velhice ele vai se lembrar da palavra. Ele nunca vai esquecer desse Deus aqui. Ele vai continuar sempre lembrando quem é esse Deus. Exatamente. Então é isso, a gente tem que ter
essa convicção, irmãos. Essa convicção, jovem, de quem você serve, crescendo no conhecimento, na graça de Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que vai ajudar você, é Ele que vai te fortalecer. Então, continue sempre firme, olhando para Cristo, não desista desse Senhor, porque lá no final você vai falar que você venceu. O irmão Igor vai falar, eu venci. A irmã Isabelle vai falar, eu venci, eu venci. Os irmãos que estão aqui e que estão nos assistindo vão falar, eu venci. Agora o irmão Igor vai fazer uma oração para encerrar essa live e nós agradecemos a oração e união. E que viemos ter igual Samuel. Quando vier a situação, quando vier o mundo querer nos afrontar, querer falar, a gente ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus, escutar a voz do Espírito Santo e falar, eis-me aqui. É verdade. A Isabelle vai dar só uma olhadinha ali se tem algum comentário e nós vamos estar fazendo essa oração para encerrar essa live abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Laura botou glória a Deus, paz do Senhor. Glória a Deus. O irmão Paulo da Sede botou amém, maravilhoso Deus. E o irmão Nicolas Yuri, é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vamos orar também pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Glória Amém? a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tirar, Senhor, esses momentos, Pai, na Tua presença, Senhor. Aonde, Pai, nós estamos, Senhor, apresentando, Pai, mas sim, Senhor, aprendendo, Senhor, mais de Ti, Senhor, e da Tua palavra, Pai. Senhor, e que viemos, Senhor, ter, Senhor, essa revelação no nosso coração, Senhor, da Tua palavra, Pai. Senhor, que não importa, Senhor, o sistema do mundo, Pai, que não importa, Senhor, as circunstâncias, Pai, da nossa volta, mas que viemos, Senhor, estar, Senhor, com foco, Pai, com objetivo em Ti, Pai, e que viemos, Senhor, a cada dia, Pai, crescer, Senhor, mais na graça e no conhecimento, Senhor, como cresceu, Senhor, aquele jovem Samuel, Pai. Ó, Senhor, eu peço, Senhor, toca, Senhor, na vida de cada jovem, Pai. Ó Deus, e nós clamamos, Senhor, pelos pedidos de oração, Senhor. Senhor, nós coloquemos, Pai, na Tua presença, Pai. Vai de encontro, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que precisa, Deus. Aleluia, Senhor, aquele jovem, Senhor, que está afastado nos Teus caminhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, vai de encontro, Pai. E que venham, Senhor, ter, Senhor, verdadeiramente, Senhor, encontro contigo, Pai. Nós colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, cada pedido de oração, Senhor. E nós confiamos em Ti e nós te agradecemos, Pai. Em no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.